Boa tarde a todos, para quem não está ainda. Nosso grupo foi responsável pelo estudo de caso 1 e eu vou ler para os senhores para a gente acompanhar aqui as respostas. O processo concluso para a sentença desde 7 de dezembro de 2015 passa a ser mais... tá, desculpa. Então, só as questões são diferentes. Tá. Nas questões são iguais. A nossa resposta à questão A seria em relação à vinculação conferida pelo artigo 12 ao magistrado, qual o grau de vinculação. A gente chegou à conclusão de que teria um caráter orientador e programático do fluxo de trabalho do gabinete. Então, especialmente a alteração que foi feita, acrescentando preferencialmente no artigo, conferiu essa flexibilidade para não engessar o trabalho público. Inclusive, eu cito um exemplo que eu acho que é bem o cotidiano da Justiça Federal. Eu acho que é comum aqui todos terem como núcleos funcionando no gabinete tratando de assuntos diferentes. Então, imagine que um núcleo tratando de benefício de capacidade está mais adiantado, conclusão há 30 dias, 20 dias, 50 dias. E um outro que trata de ações comuns, ações públicas, etc., com conclusões a 100 dias, 120 dias. Então, a ideia é que se observe a ordem cronológica dentro desses respectivos núcleos. Para que, por exemplo, um benefício de pensão por morte seja julgado um que está aguardando 60 dias, naturalmente, antes de um que está há 10 dias, 15 dias, ainda que esses sejam mais fáceis, né? Mas não que se misture tudo e inviabilizar a atividade do gabinete, por exemplo. Tá, a outra resposta, exceções para o segundo devem seguir uma ordem cronológica ou não? Segundo a nossa concepção, não deveriam seguir. Entre classes diferentes, a ordem cronológica deveria ser observada apenas dentro das respectivas classes. Por exemplo, embargo de declaração seria uma exceção. Então, se nós temos 10 embargos de declaração, o mais antigo, naturalmente, deveria ser julgado, aquele que está aguardando há mais tempo, antes do que está aguardando há menos tempo. Mas não houve nenhuma menção ao respeito à ordem cronológica dentro das exceções. E até respondendo a questão seguinte, sobre aquela aplicação do parágrafo 3º, as hipóteses de preferência legal. Naquele parágrafo há uma menção ao respeito à ordem cronológica nas preferências legais, que devem seguir também a ordem cronológica de conclusão. Isso não houve referência nas exceções do parágrafo 2º, então nós passamos a entender que se não houve essa exceção, essa referência expressa, é porque deveria haver uma margem de liberdade. E aí, por exemplo, imagine questões de FGTS quando houve o julgamento. Outras diversas questões aguardando mais tempo, mas as de FGTS, dentro da sua classe, deveriam ser julgadas segundo a ordem cronológica. Quer dizer, dentro da classe, mas não haveria vinculação de classe diferente. Então, já respondi até a questão, a terceira questão ali, qual a extensão, significado do parágrafo 3º acerca das preferências legais. Dentro das preferências legais também deveria se respeitar o critério cronológico, segundo a nossa visão, porque tem uma referência expressa a isso. A questão B. Quais as consequências do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 489, acerca da necessidade de refutar todos os argumentos contrários às conclusões utilizadas na decisão? A nossa ideia seria que a decisão passa a contemplar efetivamente um contraditório material, considerar efetivamente os argumentos das partes. A ideia seria considerar efetivamente os argumentos potencialmente aptos a influenciar a decisão. Isso não significa que a decisão deve analisar absolutamente todos os argumentos, mas todos aqueles que possam influenciar o resultado da decisão. Então, essa é basicamente a conclusão, porque aí vem a nossa discussão, né, também, às vezes o que é potencialmente apto a influenciar a decisão do advogado, tudo que ele colocou na petição seria, né, e para o juiz, às vezes não.
Então, esse que vai ser a dificuldade do caso concreto de analisar. Mas a ideia seria essa. Só desculpa te interromper um pouco isso. Esse artigo é um que me preocupa muito, porque o 489, o parágrafo 1º, inciso, é o 4, né? Isso é o inciso 4, ele fala em argumentos. Já o artigo 10, que é o do contraditório, da vedação à decisão surpresa, fala em fundamentos. Que seriam os fundamentos que eu vejo como os fundamentos de fato e de direito da causa de pedir. Só que um fundamento pode ter vários argumentos. Né? Então, eu vejo mais que esse dispositivo a gente tem que interpretar no sentido de fundamentos também, que tem relação direta já com o artigo 10 e com o contraditório, do que argumentos. Que até foi o exemplo que o Vicente deu de manhã da uso capião ali, de que eu tive uma iluminação, Deus me disse que essa terra era minha e eu vou morar aqui. Esse é um argumento dentro do fundamento. Eu acho que nós temos a obrigação de responder aos fundamentos e não aos argumentos. Eu não entendi também, tentei procurar entender a razão dessa diferença e não encontrei nenhuma justificativa plausível para ter, porque esses dispositivos deveriam se comunicar entre si, o 10 com o 489, parágrafo 1º, mas eles já começam tendo essa falha da comunicação e uso de expressões diferentes. Qual seria o fundamento nesse caso da luz divina? A terra é minha. Aí seria o fundamento seria a posse pelo período mínimo aí com os requisitos exigidos na lei, mas os argumentos que ele usa para dizer seria a prova do justo título, né? Mas uma iluminação divina não é o justo título adequado para se pedir o reconhecimento judicial do uso capião. E aí já se poderia afastar, inclusive, a análise do argumento com base no 489, parágrafo 1º, né? Porque é um argumento que, em tese, não vai alterar a conclusão do julgador. Eu acho que algumas petições, por exemplo, a gente vê isso mais facilmente. O advogado separa em tópicos e defende diversos argumentos, né, esse tópico. Agora, o problema é que, às vezes, alguns argumentos são quase que subtópicos ali, né, e em si podem até influenciar o resultado. E talvez até a falta de técnica na redação vai permitir muita discussão ainda. E aí vai acabar sendo analisado um caso concreto. Mas, enfim, no trabalho. Tá, a questão C, quais as consequências da não aplicação do precedente? Segundo o nosso entendimento, a decisão será considerada como não fundamentada e, portanto, seria nula. E, portanto, naturalmente, ensejaria recurso de apelação. E também pode haver interposição de reclamação junto ao tribunal que firmou o precedente. Seria essa a conclusão da ação. Esse é um ponto que a gente pode depois trazer para debater, ou debater agora, que é, quando a sentença é omissa, a parte é obrigada a pôr embaixo de declaração ou pode já recorrer? Seja apelação, seja recurso nominado. E se ela recorre direto para o tribunal sem os embargos, ou seja, sem permitir que o juiz corrija, o tribunal vai aplicar a teoria da causa madura e julgar a omissão na sentença, ou vai anular e devolver o processo para a primeira instância? Isso é algo que a gente nunca teve no Brasil muito claro, se os tribunais, o TRF, é uma corte de cassação ou é uma corte de revisão? Ou faz as duas quando quer, caça às vezes e revisa às vezes. Seria o caso de interesse do caso de devolvimento para o juiz pelo grau, eventualmente aplicar o distinguish. Porque ele pode entender que continuar não aplicando aquele precedente, que seria um caso diferenciado, e daria essa oportunidade a ele. Mas a gente não. E se não tem os embargos de declaração, né? Foi algo até que eu estava comentando com o desembargador Cândido. O que o tribunal vai fazer? Mas, você deveria ter manifestado esse conformismo no recurso adequado, não fez, e agora eu não conheço o recurso por causa disso. Mas a apelação também é um recurso adequado para pedir a nulidade da sentença por omissão. Né? É aquele pensamento da recorribilidade. Pode não trazer de novo, não trazer a questão do primeiro grau, mas suscitá-la. Esse que é um fundamento que foi discutido e não foi apreciado e está no recurso. Porque eu levantei isso também, acho que foi com o grupo 4. O 1013, parágrafo 3º, se eu não me engano, que é o da teoria da causa madura, impõe como um dever. Ou seja, o tribunal deve, quando for possível, reformar, até ele usa a expressão nos incisos ali de anular a sentença sem julgar o mérito.
Então, será que num pedido de aposentadoria especial com 15 períodos eu posso anular um período, apreciar um pedido, julgar improcedente, deixar que o tribunal ou a turma recursal faça o resto do trabalho? Porque ele vai ter que anular minha sentença e julgar o mérito? Ou o que eu vejo algo mais adequado aí para fazer a leitura desse parágrafo 3º de 2013, não é um dever, mas um poder-dever do tribunal. Se for o caso, já anular ou reformar a sentença e decidir o mérito, ou então cassar a sentença e devolver para a primeira instância para que seja proferida uma nova decisão. Mas nem isso o código é muito claro também. Obrigado. Então, o grupo 2 agora, que é o da Luciana, Janaína, Paula, Luiz e Patrick. Então, a Luiz é a relatora que eu estou sentado. Escolhida. Então, as nossas conclusões, elas são muito parecidas com as conclusões também do grupo anterior. Então, vou pontuar algumas coisas que foram a mais, ou que foram um pouco diferentes para não ser repetitivo. O ponto A é, basicamente, já foi dito pelo Wesley. Em relação às consequências do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489, nós pontuamos algumas outras consequências que não foram mencionadas. Que seria, então, que consequências que esse dispositivo, então, traz agora para o processo. Que mudanças que todo o procedimento terá, né? Desde o início até a sentença. Então, mencionamos a necessidade de uma delimitação prévia da causa de pedir, o fato e fundamento jurídico, em decorrência do princípio da colaboração. Então, passa a haver essa necessidade dessa análise anterior, no despacho saneador, dessa delimitação prévia, para que depois da sentença se possa respeitar o parágrafo 1º, inciso 4. Mencionamos também que será necessário uma análise mais rigorosa da petição inicial. Outra consequência desse dispositivo será um maior esforço argumentativo do juiz no momento da sentença. E, por fim, também a outra consequência que já está expressa no código, que é a nulidade da sentença, como mencionado. E, por fim, o artigo C, a letra C vai nesse mesmo sentido, né? Da nulidade da sentença e da possibilidade de interpor apelação ou, se for o caso, reclamação no caso de um precedente no Tribunal Superior. As conclusões, então, basicamente são as mesmas nesse sentido, só algumas consequências a mais mesmo na letra B, que foi mencionado. Seria isso. Obrigado. Agora o grupo 4, que é o grupo do Oscar, Ricardo, Ana Karine, Anne Karina, Nicolau e Flávio. Quem é o relator? A segunda avaliação do grupo, as diversas hipóteses apresentadas com exceção a essa regra cronológica não foram indicadas pelo Congresso de uma forma gravada entre si, né? Apenas uma forma concordante. Significa que se deve continuar a reconhecer que o juiz dispõe de margem de deliberação a respeito da definição dos casos que deverão ser julgados com prioridade, né, porque depende do exame de caso a caso. Seja porque tem essa expressão preferencialmente veiculada no caput, né, a lei não pode ser interpretada de forma a desconsiderar isso. Seja também pelo fato de que o artigo 12, parágrafo 2º, deve ser compreendido como meramente ilustrativo, né? É possível que haja exceções outras, desde que fundamentadas. Todavia, o magistrado, então, deve indicar os motivos para que, de algum modo, diretamente possa anular uma fila, e essa questão de publicidade, isonomia e transparência deve ter peso.
Então, em princípio, deve haver essas duas listas julgadas pelo tribunal, tanto a lista de ordem de conclusão geral e a lista de sessões ou preferências legais. Isso tem um caráter meio, talvez, mais polêmico quanto a essa lista de sessões. A resposta quanto a B. A ausência de fundamentação pode implicar, então, o reconhecimento da nulidade da sentença. A parte provavelmente vai ingressar, então, com embargos declaratórios na forma do artigo 1022 do novo CPC. Registre-se, porém, diante da teoria da causa madura acolhida pelo artigo 1013 do novo CPC, caberá ao tribunal apreciar, então, a demanda, tomando em conta os argumentos, porventura, não examinados pelo juiz de primeira instância, desde que suscitados na apelação. Então, isso... É interessante que a legislação trata como não fundamentada uma fundamentação que seja incompleta, né? Então, modifica um pouco o padrão que nós temos hoje. E o C, o novo CPC considera, de certo modo, que eventual decisão contrária aos precedentes de planos tribunais será tida como uma deliberação destituída de fundamentação, pelo fato de tomar o parágrafo 1º de 1022, parágrafo único 2, do novo CPC, salvo se o juiz demonstrar a pertinente superação e a distinção, né? Overruling e o distinguish. Mas, em termos pragmáticos, a parte provavelmente vai ingressar, então, com provocar uma nova deliberação do juiz, mediante embargos declaratórios e, portanto, de modo a submeter o juiz de novo à mesma causa, forçando a apreciação daquele argumento faltante. Mantida a decisão, o tribunal provavelmente a reformará, né? E acredito que isso, diante da cultura que o CPC parece implicar, vai ser visto como puxão de orelha para o juiz, por descumprir precedentes. Mas desde que esses precedentes sejam manifestos, né? Eu acho que o primeiro momento é o surgimento do próprio precedente. Reconhecer no forma do artigo 927 e 976. Por fim, então, o tribunal vai decidir isso, né? Diferente da situação da sentença inexistente, que é só aquela que não teria lei dispositiva. O artigo 12 ainda tem um problema, acho que era o grupo 1 que estava discutindo isso, que foi trocado, né? Ele passou de ser, deixou de ser obrigatório para ser uma ordem preferencial, só que as exceções do parágrafo 2º continuaram lá e o parágrafo 3º continua como aparentemente um dever, né, das preferências legais seguir a ordem cronológica. E o Código traz como preferências legais que afetam o nosso dia a dia os idosos e pessoas com uma das doenças previstas lá na Lei de Isenção de Imposto de Renda. Então essa é uma dúvida ainda que eu tenho, que será que nós vamos ter que seguir obrigatoriamente essa ordem cronológica? Temos uma vara que tem 300 processos concluídos para sentença, o mais antigo tem 59 dias. Foi concluído para sentença hoje, o processo de idoso. Nós vamos ter que parar tudo para julgar esse processo? O parágrafo 3º diz que sim. Mas ele tem que ser lido de acordo Porque com foi esquecido, né? Ele foi esquecido. Foi mudado só o caput, esqueceu de mudar o resto. Tem mais uma agora, estatuto decente, né? Mas eu acho que o próprio sistema teria que fazer essa separação. Eu acho nada contra, a gente é contra o sistema porque não seja margem também de autonomia. Mas se tem essa lista preferencial, quer dizer, o que acontece? Tem 300 conclusos para sentença. Tu vai começar a olhar um por um para saber qual que tem preferência, vai ter que abrir o processo. Então o próprio sistema poderia já colocar numa pasta que fosse, por exemplo, aquela preferencial. Né? Até eu não sei se o sistema já corrigiu aí, somando mais uma crítica que a Janaína já fez, ali nos primeiros dias, que já saiu no site do TRF aquele relatório da ordem cronológica, pelo menos o que eu vi em alguns casos lá da terceira vara de Umuarama é que os que tiveram despacho de conversão em diligência não saíram da lista. Não, Eles saiu continuaram. a primeira conclusão. Saiu despacho de diligência, saiu a primeira conclusão, a primeira vez que veio. Aí foi em 2011 a primeira Pois é. vez. Aparece como está lá desde Mesmo- 2011 para... Mesmo Isso que a fez- demora seja imputada à parte. A isso. parte não fez a diligência que ela deveria fazer. E o problema é que aparece isso na estatística aberta. Aberto. Tanto é que eu peguei o caso meu, a primeira parte dele foi em 2009. Quando eu vi aquele livro, eu falei, meu, como é que é isso? E aí eu fui entender que aconteceu isso. Só que você baixa do site da Justiça Federal, aberto, qualquer advogado diz, nossa, desde 2009, concurso para sentença e o 105.
Então, assim, eu acho que isso... Mas a regra do artigo 12 é se baixa em diligência, ele tem que sair da lista. Né? Ele tem que sair da lista. Quando ele volta, ele volta por referência, mas tem que ser no prazo. Tá, mas ele... Sim, não, mas ele sai, mas ele só volta no lugar quando ele não é convertido em diligência, quando é ato de juntada de procuração, é um ato mais simples. Mas quando há conversão em diligência, ele deveria sair da lista. Com certeza, isso seria uma coisa importante, sabe? Até que a gente consiga conversar com o pessoal do tribunal, com o pessoal da justiça da informática, porque é inconcebível que não haja, né, esse diálogo. Não existe, gente. O tribunal não é conclusão, eu estava vendo lá, é a distribuição. É conclusão. Que sai lá, não quer pegar no meu gabinete lá, está a data da distribuição. Eu chamei o pessoal da... Chegou da primeira instância. Não foi distribuído. Eu estou com um processo de mais antigo, concluído em junho de 2000. Só que ele está comigo desde 1º de março de 2016. É a distribuição da primeira instância. Não, a distribuição do tribunal. Sim, mas o processo já foi julgado, estava lá, o tribunal veio para a tratação agora no 1º de março. Deveria ser No processo há 30 dias, nós fomos para lá no site, quando eu estou há 16 anos de processo. Assim como uma imagem. Porque a regra do parágrafo 4º, a regra do parágrafo 4º do artigo 12 determina que se tire, quando é convertido em diligência, e essa conversão em diligência é para reabrir a instrução, para produzir prova, para praticar algum ato, ele sai da lista e não continua. O desembargador só para conseguir entender, mas quem determinou, quem fez o técnico? Quem acha que juiz não trabalha, baixa em Mas diligência para tem tirar uma uma posição fotografia da informática. Quem fez isso foi Sei, esse talvez pensamento. diretor da... Nesse início, foi muito claro. Eu, por acaso, recebi um e-mail que tinha publicado ali. Não, mas aí você vai fazer. A ideia não é Aparentemente, só é você ser. difícil de achar, né? Como é o portal da transparência, né? Não, ele falou que não tem espaço, Foi mas lá, ele não volta aí para tem dar duas antiga. Aí, duas variáveis. Ordem do processo por conclusão. Aí pega a conclusão, aí o relator. O relator, aí joga lá para a relação do processo. eu faço isso, baixo diligência e volto, e entrando na frente, porque eu já não me lembro a mesma Aí eu coisa. fui ver o processo de tratamento sem ter Mas alguém passou esse dado para a informática, né? É isso que a gente Não, é o sistema que está puxando. A gente Vamos abrir um procedimento no SEI. colocar outra coisa para outro dado Mas aí já Já não no curso, mas já no grupo de estudos, né? para nos fiscalizar, né? Mas se falta você não poderia dizer tudo, né? Se falta um documento lá e requisita. Eles tiram da baixa diligência. Na primeira baixa diligência, Mas tem que constar o link. Mas eu acho que não demonstra demora a transparência da lista. Se houver muita baixa diligência, aí tem que atuar a corregedoria. sim, exato. Tem que atuar a baixa diligência para... Sim, exatamente. Não é normal, Não é o caso, Não é a excepcional. regra. A regra não é. Vamos para o grupo 5, então, que é o grupo da Adriane, Clarides, Cândido, Janaína, Josiano e Leonardo. Josiano. Então, como já diversos grupos já apresentaram, né, vou destacar assim, aquilo que assim, não foi apontado ainda, né, com algumas peculiaridades assim, que nós discutimos no grupo. A compilação da primeira questão, né, de forma, como foi inclusive não há compilação absoluta, né, a questão da ordem de preferência. E no âmbito da quarta região, nós temos, né, uma previsão que, de certa forma, vai nessa linha também, que é a exigência do plano de gestão, né. Então, assim, não faria muito sentido você trabalhar com uma ordem absoluta, e ao mesmo tempo você exigir um plano de gestão, né? Você ter, assim, um plano de gestão perdendo o sentido. Então, só que da mesma forma,
acho que se é discutível, pensou que também não dá para você flexibilizar sem nenhum critério. Então, nesse ponto, o plano de gestão, assim, de forma transparente, né, os critérios, a forma de trabalhar, ele teria esse condão de justificar, né, as eventuais flexibilizações na ordem de preferência. Com relação ao nível de B, né, as outras questões ali, basicamente, foi comentado com a questão B, né, que a não observância não gera atividade absoluta, né, a questão da sendo possível o advogado considerar a apreciação do argumento em base de declaração. E nesse caso aqui, né, com relação à não análise de todos os fundamentos, a gente podia até discutir que os embargos de declaração, eles teriam até um certo sentido, assim, de vinculação com o próprio princípio da cooperação, né, que o advogado, nesse sentido, está colaborando com o juízo no aperfeiçoamento da decisão, né, e dando efetividade a esse princípio. E com relação à não observância do precedente, né, conclusão de que é a nulidade da decisão, com retorno à primeira instância para a verificação da aplicação e não da técnica da superação ou da distinção. Então, em linhas gerais, foram essas as conclusões. Sim. Falta só então o grupo 6, que é o grupo do desembargador Otávio, Ana Cristina, Carla, Maria Isabel, o desembargador João Batista e o Wesley. Em relação ao primeiro ponto, nós discutimos em relação que como a redação dos parágrafos foi justamente antes da alteração do caput, meio que perdeu sentido porque veio a palavra preferencialmente e aí então todas as hipóteses taxativamente que excluíam a hipótese da observância estrita, né, dos prazos, perdeu um pouco sentido. E aí teria que sim ser observado pelas preferências, né, em relação à ordem cronológica. E eu recordei agora, até pelo debate dos colegas, que o Didier, no curso dele, ele coloca que poderia ser colocado duas listas, tal qual existe para os precatórios. Fazer duas listas distintas, uma lista específica só para quem tem preferência e outra lista geral para todo e qualquer processo. É a solução que ele deu para essa possibilidade da ordem, seria a ordem preferencial também em relação ao que tem preferência legal. Em relação às consequências do IP, né, em relação a que a sentença está todos os argumentos, foi também discutido quais seriam os argumentos tidos, né, tanto pelo juiz quanto depois refutados pelo tribunal, como argumentos realmente de raça incidente. Haveria uma discricionalidade nessa avaliação, tanto pelo juiz quanto pelo tribunal. E até o doutor Cambola colocou bem que dentro, o relator mesmo pode ter um entendimento em relação a quais seriam os argumentos, e os colegas de turma, de câmara, poderiam, talvez daqui a pouco, entender que seriam outros, e mesmo assim haver discussão em relação a isso. Então havia uma margem de discricionalidade grande na avaliação de quais seriam os argumentos realmente em raça de incidente plausíveis para ser discutidos e causar nulidade ou não. Aí outro ponto que nós discutimos bastante seria se essa nulidade seria absoluta ou relativa. Sendo absoluta, o tribunal de ofício já anularia. Mas sendo entendida como relativa, haveria outras possibilidades, porque haveria a possibilidade da preclusão. Daí, tanto a preclusão, já uma decisão de um despacho senador, por exemplo, a parte argumenta 10 itens. Dos 10 itens que ela indicou na petição inicial, só 5 são entendidos como importantes e relevantes para a produção de provas no despacho saneador. E a parte não encontra argumento em relação a isso. E aí o juiz se manifesta na sentença em relação a esses 5 itens. Já poderia se entender que houve preclusão para ele já não ter argumentado, que deveria produzir prova também em relação aos demais. E mesmo assim, se ele não embargar de declaração, né, desses outros 5 que ficaram fora, haveria preclusão, o tribunal poderia entender dessa forma, ou se não haver 5 argumentos, claro, que não fossem analisados no despacho saneador, não fosse objeto da sentença, claro, aí haveria nulidade, foi entendido dessa forma pelo grupo. Agora, em havendo a análise do despacho saneador por completo de todos os argumentos na sentença, haveria a possibilidade também de se entender que for precluso e o tribunal então não anularia. Então foi debatida essa questão bastante e não se chegou a ser um consenso se seria
uma verdade absoluta ou relativa em relação a isso. Em relação ao último item, do 4.4 que as consequências da não aplicação de um precedente, né? A primeira coisa que foi levantada é o que é um precedente, né? O que vai ser entendido como precedente, e também foi exposto nesse dispositivo que o critério jurisprudência também seria válido, né? E aí o que vai ser entendido como jurisprudência, porque pode ser, é um termo muito amplo, e aqui como a gente está num sistema que não é da common law, como seria feita essa questão da análise do precedente, porque na common law entende-se que seria só aquelas decisões que têm cunho um caráter vinculante. Então, assim, o grupo, ao final, depois de todo o debate, entendeu que a melhor interpretação seria justamente entender que precedente seria somente aqueles, digamos, julgamentos que tivessem cunho vinculante. Então, e aí ficou aberta a questão da jurisprudência, né? Se o precedente deve ser considerado toda decisão capaz de vincular ou qual a interpretação possível, mas acredita-se que a interpretação mais restritiva possível seria a mais viável, até porque restringiria e teria um alcance vinculante. Aí, por fim, o Dr. Ezio citou aqui que nessa questão da ordem cronológica tem um dispositivo do parágrafo 5º do 1046 que refere que a primeira lista de processos para o julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data de entrada de vigor do Código. Então, seria a data da distribuição nessa primeira ordem de referência. Também foi colocado que na ordem cronológica, entre os julgamentos preferenciais, estariam as metas que foram estipuladas, seja pelo CNJ, seja pelo próprio tribunal, que também seriam exceptuados pelo caput do artigo. Obrigado.